Oi, eu sou o Mig Mendes, eu sou quadrinista e professor. Nós estamos falando aqui sobre roteiro. E sabe de uma coisa? A maior parte do trabalho do roteirista ninguém vai saber. E não vai saber porque o texto do roteiro, as falas dos personagens, o texto dos narradores, eles são só a parte aparente do trabalho de criação. Para conseguir fazer um bom roteiro, às vezes você tem que criar muito mais coisas. Às vezes você tem que criar um mundo inteiro. Para começar, os personagens. A gente já falou que um personagem bem desenvolvido ajuda na criação da trama, porque ele parece que já fica sugerindo para você o que ele deveria fazer ou como ele reagiria aos acontecimentos da história. Então, antes de começar a escrever as cenas, você deve fazer uma boa ficha do personagem. É um texto esquemático, é em forma de um formulário mesmo. Assim, você faz um documento com o nome do personagem, idade, gênero, procedência, ocupação, onde mora, com quem mora, o nível de formação. Isso é o mais básico que você pode inventar para cada personagem. Assim você estabelece como é que é o mundo externo do personagem. Mas você pode botar muito mais coisas. Ó. Tem um pet, como costuma se deslocar? Tem um veículo, o que faz quando não está nem em casa nem no trabalho? Tem grupos de amizade, tem grupos de hobby, é membro de alguma sociedade, de alguma organização religiosa, tem raízes fora de onde ele mora? Alguma vez já se destacou com algum prêmio? Sabe línguas? Não, aí já está aparecendo quase um currículo de LinkedIn. Ou pior, está aparecendo um perfil de Twitter, então é melhor parar por aí. Agora vamos pensar no mundo interior do personagem. O mundo interior, a mente e o coração do personagem. Qual a sua visão de mundo? Você pode explicar como ele vê o mundo contando uma pequena situação com ele, ou uma opinião que ele deu numa situação hipotética, e bota na ficha. Qual a sua atitude típica frente aos acontecimentos? Essa pessoa é curiosa quando acontece algo? É acomodada frente aos obstáculos? Quando alguém pede ajuda, ele é egoísta ou altruísta? É desligado? É desconfiado? É prático? Resolve tudo rápido? Bom, aqui toma cuidado para não fazer o personagem ter as mesmas opiniões e atitudes que você tem. Porque todos os personagens são um pouco você, mas não precisam ser clones seus, né? Observa como as pessoas são variadas. Faz personagens variados também. Brinca um pouco de faz de conta. Se eu fosse muito diferente, quem que eu seria? Então esse pode ser um personagem da sua história. E o mais importante, o que esse personagem mais quer da vida, do que ele precisa, o que ele busca. Se é o seu personagem principal, essa é a base da trama da história toda. Agora, tem até informações que não são nem da vida prática e nem da psicologia do personagem. Tem informações secretas. Alguns especialistas em roteiro dizem que tem que haver uma revelação durante a trama. Então é uma informação que você inventou, mas fica escondida do leitor ou espectador até a hora de revelar essa coisa. Aí muda a direção da história. Então é bom inventar uma qualidade ou um defeito ou uma ação do passado que ninguém sabe, nem os amigos do personagem. É uma surpresa. E bota isso na ficha. Bom, essa é a ficha do personagem que você pode consultar durante a feitura do roteiro. De vez em quando você pode até querer mudar alguma coisa nela. Tudo bem. A ficha é só para te ajudar. Ela ajuda a manter a coerência entre as coisas que você escreve sobre cada personagem. Mas você também tem que manter a coerência com o mundo onde acontece a história. Lembra daquela coisa da verossimilhança? Esse é um outro vídeo. Apesar de não ser verdade, tem que parecer verdade. Por isso o roteirista às vezes inventa o mundo inteiro para a história funcionar. É assim, no fundo, ele é igual ao nosso mundo real. Só que aparentemente é outro mundo, tem leis, costumes diferentes. Muitas vezes é o nosso mundo mesmo, só que na sua versão antiga do passado. E essa versão também, em parte, é inventada. Em todos os casos, você vai fazer muitas pesquisas. Por exemplo, se o mundo dessa história é um lugar na Espanha do século XVI, você tem que aprender como era a vida lá. Senão fica falso, fica inverossímil.
Por exemplo, não era todo mundo que aprendia a ler. Então, na sua história, alguns personagens sabem ler, mas não todos. Tem que ser coerente com esse costume da época. E como eram as casas das pessoas, o que comiam, o que vestiam, tudo isso é pesquisa. Então você coloca os textos e fotos dentro de uma pasta que vai ser a pasta de referência para o mundo da sua história. Isso é sua pesquisa. Tem que pesquisar também se o mundo for imaginário, né? O mundo imaginário é mais ou menos uma colagem de mundos que você já estudou antes. Por exemplo, um mundo imaginário poderia ser onde tem viagens interplanetárias e costumes medievais. Roupas tipo antigas, animais que também são uma mistura de animais diferentes que existem e talvez misturados com dinossauros. E, bom, tudo isso você documenta, junta fotos e textos numa pasta que serve de descrição para o mundo da sua história. Às vezes ajuda a fazer um mapa do mundo ou parte do mundo onde acontece a história. Mesmo que seja só um cenário de vários que você vai usar, vale a pena. Sabe por quê? Porque os seus personagens vão se movimentar pelo cenário em cenas de ação. E tanto no audiovisual quanto numa história em quadrinhos, as pessoas percebem quando o movimento fica falso. Por exemplo, o personagem entrar num lugar por uma janela que é inacessível. Ou um personagem que está numa casa observar uma casa do outro lado da rua, mas numa outra cena as mesmas casas são vizinhas lado a lado. É um erro, pode passar despercebido na escrita, mas ela aparece no desenho. Não precisa ser um mapa completo, basta fazer um esquema, um diagrama das posições dos principais cenários e talvez pontos de referência para os personagens, onde eles vivem. Tem no paisagem, tem um monte, tem um vulcão, lá passa um rio, E depois esse seu mapa pode até ajudar a criar o setting do game baseado na sua história. Então, pesquisar bastante ajuda você antes de escrever. E fazer uma pasta com as fichas, imagens de referência, diagramas, ajuda também para o seu roteiro e para tudo que vem depois. No próximo vídeo não vamos falar de conteúdo, vamos falar de formas escritas e formas ilustradas do roteiro. Porque parte do trabalho é criar, mas outra parte é entregar para os seus colaboradores um roteiro que todos entendam, que todos consigam seguir. Se você puder, então inscreva-se no nosso canal, acione as notificações para não perder os novos vídeos e deixe seu comentário que eu gosto de saber o que você pensa. Então até o próximo vídeo.